Então vamos lá falar sobre o Vino 11 agora. Então já puxei, pode colocar aí na tela, Natan. Tá, a cota tá custando atualmente R$ 6,20. Se for pegar os últimos 5 dias, aí os últimos 5 dias não foi uma variação, foi pior que para fundo imobiliário, né? 5 dias 2,21, mas acaba sendo normal. Mas se você puxar o último mês, ele caiu 13,29%. Se puxar os últimos 6 meses, ele teve uma queda de 20,72%, que aí para fundo imobiliário 20% já é algo... Bem grande mesmo, bem alto. Bem grande. Se for puxar o último ano, teve uma queda de 33,05%, né? Então, há um ano atrás, a cota tava na faixa lá, que era o famoso fundo base 10, né, Matheus? Exato. Na faixa dos R$ 10, agora tá custando 6,20. Aí vai virar o quê? Fundo base 6? Não vai virar base 6, né? Se nós formos puxar aqui o famoso Vino 11, no famosos sites, deixa eu puxar no primeiro aqui, no segundo aqui, Status Invest, uma coisa que acaba atraindo muitos investidores pro Vino 11 é o dividendo, né? E o que acaba acontecendo é que até o próprio Thiago Reis veio aqui e comentou que muitas pessoas vão lá, investem em um fundo imobiliário olhando somente o PVP e o dividendo. E nem é o dividendo, é o dividend yield. Exato. O que é o dividend yield? Ele vai pegar o quanto foi pago nos últimos 12 meses, então no Vino pagou aí 71 centavos, vai dividir pelo preço atual da cota, que é o quanto você paga hoje, aí vai dar um número, vai multiplicar por 100 para ficar em porcentagem, tá dando aí 11,5% de dividend yield. E que para um fundo de tijolo é alto no caso, né? Exatamente. E se for puxar o histórico de pagamento de dividendo, aí ó, passou já. Já passou aqui. Ele tem pago aí 60 centavos, 60, 70. Aí aqui tava 55, mas enfim, 60 centavos. Então o fundo que tá tendo já uma queda bem expressiva, 30 e poucos por cento de queda em um ano, realmente para fundo imobiliário, negócio vem quente é aquilo, né? O famoso Vino 11. Muitas pessoas comentaram na época que ele adquiriu o imóvel da Rede Globo. E hoje se perguntando, né? Comenta se você tem Vino 11 na carteira, mas se perguntando o que está acontecendo e se ainda pode ser uma boa opção investir no famoso Vino 11. Então tem essas duas questões que as pessoas estão se perguntando, né, Matheus? E aí, vindo aqui, deixa eu puxar aqui, para outra questão... Aí eu ia comparar com o IFIX, né? O que aconteceu, né? Nesse mesmo período da queda do Vino 11. Então, no último mês, o IFIX subiu 2,33%. Se for puxar 6 meses, o IFIX teve uma subida de 1,45%. Se pegar o último ano, 6% de subida no famoso IFIX, né? Então, ele tá indo contra a média dos fundos imobiliários. Esse que é o ponto, né, Eu acho que é importante comparar sempre com o benchmark, porque às vezes a pessoa pensa, tá caindo. Mas às vezes o mercado todo tá caindo. Sim. O mercado todo tá sofrendo, a economia tá ruim. Aí se tá tudo caindo, é mais fácil de ver que acaba sendo um problema mais estrutural, mais macro do que somente no fundo. Mas o que não é o caso. O mercado tá subindo, o Vino 11 tá vindo na contramão, tá caindo. Exato. Um dos fatores que acabou rolando foi o famoso calote que a WeWork deu e acabou afetando, deixa eu puxar aqui a notícia, 5 fundos imobiliários. Então a WeWork, né, que acaba sendo uma empresa que acaba alugando aí alguns dos imóveis do Vino 11, deu calote, o negócio está passando por uma situação complicada e na própria notícia acaba mostrando os fundos que foram afetados. Então o Vino 11 já aparece logo em primeiro, depois aparece o SARI 11, o TRNT 11, o RCRB 11 e o famoso VG, o Vigir 11. Então, o Vino 11 estava aqui no meio. Isso aqui acabou sendo algo prejudicial para o fundo, né? Calote nunca é bom, né? Acho que é meio óbvio, né, Matheus? Tem um dinheiro a receber, não recebe. Consequentemente, acaba afetando o fluxo de caixa do fundo, acaba afetando o dividendo, que ainda a gente vai entrar em detalhe ainda, né, Renan? Exato. Que acaba afetando, uma hora ou outra afeta, né? E é uma coisa que eu acho que qualquer investidor deveria fazer, que é o básico, é entrar e dar uma olhada no famoso relatório gerencial. Somente aqui, você acaba pegando a resposta de diversas dúvidas que você tem, né, Matheus? Algo muito simples de se fazer, que muitas pessoas não fazem. Esse que é o grande ponto, né? Então, pegando o relatório gerencial, eles comentaram algumas coisas sobre a performance e distribuição de rendimentos. Então, o recebimento do aluguel da Haddock, que corresponde a 0,012
por cota foi recebido por descasamento de número de dias úteis no primeiro dia do mês de julho e não corresponde, portanto, ao resultado do mês de junho. Então isso aconteceu, né? Ele pagou e não foi isso aí acabou não sendo referente ao mês de Era junho. pra ser referente ao Sim. mês e acabou entrando pro próximo. Esse que é o ponto. E aí o fundo acabou pagando despesas não recorrentes que totalizaram 0,015 por cota. Teve isso aqui então, a famosa despesa não recorrente. E aí nós temos depois informado o fato relevante divulgado no dia 28 de junho, a famosa WeWork, até meio que um trava-línguas, né? WeWork. Imagina, trava-línguas não fala WeWork. Onde que o WeWork é trava-línguas? Mas eu travei a língua aqui, enfim. E aí teve a inadimplência dela, então teve essa outra questão. E outro ponto referente ao Vino 11 é o seguinte, pode botar na nossa cara aqui, Natan. Que acontece, né? Fundo imobiliário que tem imóveis alugados, os imóveis você vai receber o fundo, né? Os aluguéis mensalmente vão distribuir em dividendo. Esse é o famoso aluguel, o famoso dividendo recorrente, que as empresas vão pagar todo mês e que ele vai distribuir em dividendo todo mês. Então é o dividendo recorrente, mesma coisa quando você tem vários imóveis, que aí quando é um imóvel só não dá pra fazer essa comparação, mas você tem vários imóveis, sei lá, você tem 10 imóveis. E aí os 10 imóveis estão alugados. Então o que vai acontecer? Você vai receber o aluguel desses 10 imóveis. É o famoso recorrente. Mas o Vino 11 teve... mas aí acho que tinha que trazer uma comparação com outra coisa. Vamos supor, você tem 10 imóveis, você vai receber o aluguel desses 10 imóveis. Uhum. Mas vamos supor que chega um dia que você recebe um processo, por exemplo. Rolou um processo no meio do caminho lá, fizeram alguma coisa contra você ganha um dinheiro extra. Sim. Aí, beleza. Durante esse mês, você recebeu o que é normal, que é alugar os 10 imóveis, mais o processo. Mas você não vai receber um processo todo mês. Uhum. Você não vai receber indenização, não é que é o processo. Você não vai receber uma indenização do processo todo mês. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. E aí, no caso do Vino 11, eles tinham vendido um dos imóveis. E aí, quando você vende um imóvel, entra um dinheiro a mais no caixa do fundo imobiliário. E aí, o que aconteceu? Vocês podem ver o resultado total do fundo. Então, esse número aqui é em 1.000. Então, é 1,4 milhão. Porém, o rendimento a ser distribuído, aquilo que foi pago em dividendos, 4,970. Ou seja, eles distribuíram em dividendos mais do que o resultado que o fundo teve. Isso por conta desse imóvel que foi vendido. Então tem esse ponto que é muito importante. E qual que seria o trajeto natural? Vender um imóvel, deixa o dinheiro no caixa até aparecer a oportunidade para comprar outro. Mas aí você mantém o valor no fundo. Exato, mas aí eles optaram por distribuir esse imóvel que foi, em dividendos, esse imóvel que foi vendido. Então, o investidor de fundo imobiliário tem que entender, tá pagando um pouco mais agora, mas por quê? Por conta de um dividendo que está sendo não recorrente. Eles têm o resultado do fundo, distribuíram mais do que o resultado do fundo. Isso aí acaba sendo outro fator que é importante, né, Matheus? E é óbvio. Se eles foram lá, venderam um imóvel, ao invés de comprar outro imóvel, eles estão distribuindo em dividendos, uma hora, esse dinheiro a mais que ele está pagando por conta da venda do imóvel, vai acabar. Exatamente. Que vai pegar, vai ter pago, vai acabar, você recebeu o dividendo, mas não vai ter o dinheiro para comprar outro imóvel. Exato. Então ele tinha uma receita antes com, 11 imóveis. Eu não sei exatamente quantos imóveis tem o Vino 11, mas ele tinha uma receita com 11. Com 10 a receita vai ser menor. E ele distribuiu tudo que ele tinha recebido da venda em dividendos, não tem mais, tem que entender isso. Outro fator que acaba sendo importante em relação ao Vino 11, que para adquirir o imóvel da famosa Rede Globo, que hoje eu ainda vou mostrar depois, representa, é o maior inquilino que dá o maior resultado financeiro por inquilino do fundo, eles acabaram se alavancando. E aí é um fundo que está passando por alguns problemas de alavancagem, tem esse ponto também. A alavancagem é que pegou dinheiro emprestado para comprar o imóvel. Exato. E aí descendo um pouco mais no famoso relatório gerencial, isso aqui é o básico, você é investidor de fundo imobiliário, você tem que estar acompanhando o relatório gerencial dos fundos que você investe, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Vocês podem ver a comparação, né? Então, Vino 11 comparado com o IFIX, né, que é o principal índice de fundos imobiliários, e também com o CDI. Vocês podem ver que de 2022 para cá, o Vino 11 perdeu pro IFIX e também perdeu pro CDI. Então, obviamente que olhando num curtíssimo prazo, é normal a tua carteira tá perdendo. Ou um ativo em específico. Ou um ativo específico perdendo para um benchmark, perdendo pro CDI. Mas aí nós temos já uma questão que ele tava nesse período brigando com o IFIX, né, em 2022, e depois o negócio descolou mesmo, ele tá perdendo forte, né, Matheus? E aí vai ter o camarada que na hora de investir em um fundo imobiliário, ele vai olhar somente o PVP e vai olhar do dividendo, né? Então ele vê que o dividendo tá em 6 centavos, que o dividend yield tá elevado, ainda mais para um fundo de tijolo. Aí ele desce aqui e vê um PVP que tá em 0,57, tá descontado, e já quer sair comprando, né? Que o valor patrimonial por cota era para ser o preço justo 10,82,
e tá 6,20. Mas aí você tem que entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Porque quando você tem um PVP um pouco mais descontado, mas não tanto, em 0,90, 0,90 e pouco, é uma coisa. Agora, quando tá muito abaixo, quase metade, é porque você tem que analisar um pouco mais a fundo o que está acontecendo com o fundo imobiliário, certo, Matheus? Exato, tem que sempre ver o que tá acontecendo pra acabar não caindo em uma cilada, por exemplo. Não que seja cilada Não, no caso, mas exato. entender o que tá acontecendo. E aí, descendo um pouco mais no relatório gerencial, nós podemos ver o aluguel médio de contratos. E aí, qual que é esse ponto que eu acho que é importante ver também? Então, nós temos o aluguel médio, ou seja, de imóveis desse mesmo padrão, do mercado, aquilo que está sendo negociado, e do Vino 11. E o do Vino 11, historicamente, já é abaixo. Então, acho que esse é um ponto que algumas pessoas não comentam. Acho que é interessante falar aqui que o preço dos contratos, do aluguel que ele está recebendo, está abaixo do que o mercado acaba negociando. E descendo um pouco mais, que aí esse daqui é um fator que eu acho que é importante você analisar antes de investir, de comprar um fundo imobiliário, é a diversificação de receita, né? Então é aquilo, se o inquilino sair, dependendo do inquilino, qual que é o impacto que vai ter na receita do fundo imobiliário? E hoje é um fundo que está bastante concentrado na famosa Globo, né? Depois da aquisição, 39%. A Globo é uma empresa que, na minha visão, a curto, médio prazo, tá tranquilo para continuar pagando, mas acho que é um ponto de atenção que você tem que olhar, porque você não tá investindo muitas vezes pro curto, pro médio prazo, e sim a longo prazo, né, Matheus? Exato, ainda mais a Globo, que hoje tá tranquilo, mas ao longo do tempo a Globo tá perdendo espaço e perdendo receita, e se perde receita vai ter que diminuir o custo. Exatamente. Então, o que eu vejo do Vino 11? Acaba que eu não tenho carteira, tem algumas pessoas que têm carteira, eu já vi analistas comentando que gostam do portfólio de imóveis do fundo, mas é aquilo, ele tem esses problemas, por isso que ele está sendo negociado com desconto, e aí é da tua visão, de entender, eu acho que o Vino 11 vai conseguir se recuperar, que ele vai passar por essa, e por conta disso eu tô comprando, então você tem que comprar com esse racional, ou que não. Acredito que tenha melhores opções de fundos imobiliários para analisar, para comprar, e não quero pegar um que tá passando por todos esses problemas. Então vai de cada investidor, né, Matheus? Exato. Um ponto que eu vejo que reflete até no preço do Vino 11 é a questão do quanto ele consegue cobrar nos aluguéis comparado com o mercado. Porque subindo aqui, o Renan até mostrou que tá abaixo do mercado. E por conta disso, na hora de você ver o P sobre VP, ele tem que ser mais barato mesmo, porque se ele tem uma certa metragem, certos imóveis que ele cobra menos, ele tem que ser mais barato mesmo do que consegue cobrar mais.